Bom, e lá vamos nós para mais um vídeo daqueles que simplesmente eu ligo aqui, saio falando, porque eu estou drenando aquilo que está na minha cabeça, o que eu deveria de fato estar escrevendo, né, nas minhas tais morning pages, né? Ao invés de eu escrever, eu venho aqui e falo com vocês, converso com vocês, essa aqui é a ideia. Inclusive esse é o... vamos falar assim, é o corpo desse canal, né? É o improviso, é a mente livre, é trocar ideia, é sobre isso. Por que eu estou falando isso? Porque eu fiquei inspirado por conta de um livro que eu estou lendo. Basicamente é um livro que traz muito da cultura japonesa, né, cara? Esses caras aí, eles sabem fazer as coisas, né? Sabem, né? E é um livro, o livro se chama O Livro dos Cinco Anéis. E ele trata sobre a parte especificamente sobre a lenda dos samurais, cara. Eu adoro isso, cara. Esse lance de samurais, essas coisas assim, né? Inclusive eu prego para que as pessoas se desenvolvam e se tornem samurais, né? Eu falo para todo mundo praticar arte marcial, eu fico, né, tentando incentivar as pessoas a fazerem isso. Quem me conhece já sabe que eu faço isso daí. Por quê? Porque eu acho que os samurais, eles são grandes exemplos de cidadania, né? Segundo aquela parte que a gente lê da história e aquilo que a gente vê, aquilo que a gente... a representação, né? Talvez assim, eu não tenho lugar de fala porque eu não sou japonês. Tá na cara que eu não sou japonês, né? Não tem nem como ser japonês, mas tá bom. Mas o ponto é que realmente essa cultura eu acho muito interessante. Eu leio muitos livros, inclusive, dessa cultura, dos japoneses, cara. Eu sou fã desses caras aí. Inclusive, uma referência de samurais, né, falando em samurai, talvez eu tô me perdendo aqui um pouco do vídeo, mas falando de samurais, assim, talvez o mais próximos que nós temos, né, da nossa realidade do Brasil, né, de samurais mesmo, né, com relação a samurais, eu não conheço outros, tá? Deve existir, por aí vai, outras famílias, mas eu posso citar aqui a família Machida, né, do lutador lá, o Lyoto Machida, inclusive eu já li também o livro dele, né, que ele conta a história dele, da família e por aí vai, né, eu não lembro qual que é, alguma coisa do dragão, é alguma coisa do dragão lá e é um bom livro, inclusive, né, cara, e traz muito dessa característica, né, de se comportar como um verdadeiro samurai, como se desenvolver e tal, né, que complementa muito com esse livro aqui. E é isso, Lyoto Machida pra mim é um samurai o mais próximo que a gente pode ter contato, talvez mandar uma mensagem e o cara, quem sabe, responder pra nós, né? Ia ser interessante, né? Pô, eu gostaria, cara, que eu gostaria de conversar, inclusive. Deve ter muita história, né, cara? Eu gosto, sinceramente eu gosto. Bom, mas o vídeo de hoje também, o que eu gostaria de falar, basicamente, é sobre três coisas que eu estava pensando enquanto eu estava tomando banho, revisando conversas que eu tive e coisas assim. E é assim que nascem a maioria dos meus vídeos, inclusive. E o que eu queria falar hoje é sobre sucesso. Sucesso, preparo, sorte e por aí vai. É sobre isso, inclusive. Eu trouxe a ideia da característica dos japoneses porque eles são marcantes por por se prepararem, né? Por serem preparados. E muito desse livro que eu citei aí, né? Do livro dos Cinco Anéis é sobre a guerra, né? E prega muito sobre o preparo, sobre observar, sobre se posicionar, por aí vai, né? Então eu meio que casei e por aí vai. Mas aqui, a primeira coisa que eu queria trazer, falando, né, sobre já o assunto aqui, até anotei, cara. É coisa rara eu anotar assim, que é pra eu não esquecer mesmo, né? Mas vamos lá. Primeiro, para mim, o conceito de sucesso, isso é uma coisa particular, isso é uma coisa minha, é o meu ponto de vista, entendeu? Cada indivíduo deve ter o seu conceito de sucesso. Eu vou falar para você, eu vou contar para vocês o conceito de sucesso que está no meu coração. É exatamente isso daqui. E o que eu considero sucesso? Você sabe qual é que é? O que eu considero sucesso? Você sabe o que eu considero sucesso? Não, ela não sabe. Então você ouve aí, o que eu considero sucesso. E sucesso para mim, basicamente consiste em o seguinte: você conseguir fazer aquilo que você se
se dispôs a fazer da melhor forma possível, alcançando aquilo que você realmente acredita. Para mim é isso que é sucesso. Não sei para outras pessoas, não sei como é que é. Para mim, o sucesso também, ele não depende de reconhecimento. O próprio auto-reconhecimento, né, a obra feita já é o suficiente. Para mim, entendeu? Para mim é isso. Sucesso é você se determina a fazer algo. Você vai lá e faz da melhor forma possível e chega no lugar onde você quer. Você acredita que seja o lugar certo, um lugar que entrega aquilo que você gostaria de entregar de fato. Não precisa de reconhecimento e por aí vai. É sobre isso daqui. Essa é a minha ideia de sucesso. Não sei, você pode escrever aí qual que é a sua percepção sobre o que é a palavra sucesso. Muitos eu acredito que entendem que sucesso é dinheiro, é reconhecimento, é glamour e por aí vai. As pessoas são livres para acreditarem no que elas quiserem e tá tudo bem, não tem problema nenhum. Eu nem acho que isso seja ruim pensar dessa forma, né? Pensar que... Até porque o dinheiro, ele é um... Como que eu posso falar assim? Ele é um símbolo. Talvez ele pode ser um símbolo de que você alcançou certo sucesso. Né? Você alcançou tal sucesso. Ele é a expressão do sucesso. Pode ser isso também. Não tem problema. E é sobre isso daqui. Uma coisa que é interessante é pensar que o sucesso, ele vem da origem. A origem do sucesso, ele vem basicamente do que eu considero um ponto muito importante, que é o seguinte: o preparo. Pois é, e aqui nesse ponto, na minha opinião, existem dois tipos de preparo, né? E o sucesso, ele acontece, por incrível que pareça, ele vem desse preparo e o preparo pode acontecer desses dois tipos. Esses dois tipos de preparos, eles levam ao sucesso. Pois é, eles levam ao sucesso. Vamos lá. E o primeiro preparo, né, que eu acredito que leva ao sucesso, a primeira forma de se preparar é basicamente o que eu chamo de deixa a vida me levar. Pois é, deixa a vida me levar. Simplesmente você caminhar sobre a vida e ir avançando conforme aquilo que você acredita, olhando, vê uma oportunidade ali, escala, vê outra oportunidade, escala, nada muito bem organizado, muito bem, mas simplesmente você está vivendo a vida e a forma como você vive a vida, alguns fatores ambientais, alguns fatores de localização geográfica, por aí vai, relacionamentos, algo assim te acaba te carregando ao sucesso, te levando ao sucesso, né? Podemos ver, né, alguns exemplos aqui, alguns vídeos virais que estouraram aí no país, aí serviriam de exemplo, né? Alguns virais que começaram com, vamos se dizer assim, como uma pequena besteira e alcançou tal sucesso segundo essas pessoas, e eu entendo que seja um sucesso porque as pessoas estão parando para ver se tem gente olhando, assistindo. Isso também é um outro símbolo do sucesso, né? Parando para escutar, parando para ver o que está sendo feito, né? Eu tô falando dos virais, né? Aí a gente pode botar, sei lá, os luva de pedreiro da vida, pode os caneta azul da vida aí. Claramente isso daí, gente, bem, deixa a vida me levar e beleza, tá ótimo, bacana. Existe um outro tipo de preparo que vem realmente do preparo. Exato, vem do preparo intencional, vem do preparo do conhecimento, da forma laboral das coisas, ou seja, fazer as coisas, né? De você se preparar, executar, conhecimento, aplicação. É assim que eu também acredito que seja o jeito certo de se buscar o sucesso. O sucesso que, lembrando, é aquilo que você se propõe a fazer e se propõe a fazer da melhor forma possível e você chega ao melhor resultado possível, que é aquilo que você acredita. Entendeu? É isso. Então, a preparação, o conhecimento, ele
né, essa forma intencional te leva a esse sucesso também. E é engraçado que muito da minha vida eu passei parte da minha vida vivendo no Deixa a Vida Me Levar, e pelo menos nos últimos aí, sei lá, 5 anos, talvez menos até, eu tô no modo, eu cansei e aí eu resolvi me preparar. Pois é, e aí, então logo eu me preparo diariamente, né? Eu inverti todas as coisas da minha vida, né? O momento de me preparar era antes, agora eu tô me preparando, mas não tem problema não. Eu só estou contando aqui pra você exatamente isso daqui, né? Então eu vim, né, desse caminho do Deixa a Vida Me Levar, e a Deixa a Vida Me Levar não, de certa forma, não me levou ao sucesso o qual eu deveria a fazer aquilo que realmente me determinei a fazer da melhor forma possível e chegar ao lugar que eu gostaria. Eu devo ter chegado a algum lugar, o qual eu não sei qual que é o lugar, assim, né, de forma consciente, mas tá tudo bem, tô vivo e bacana, vale a experiência, vale toda a trituração, né, tudo a bateção e essa fricção maluca que é a vida, né, mas vale a experiência, vale pra caramba. Mas agora eu sou o pregador do preparo, né, eu vejo o preparo como coisa importante, como coisa fundamental, e você precisa ter um preparo intencional, um preparo, olha, agora que talvez eu possa falar algo que seja polêmico, inclusive, que é você ter um preparo direcionado. E agora é uma parte que eu abro um parênteses aqui. Eu recebi um comentário em um dos vídeos aí que eu fiz aqui, atuais aqui no vídeo, do um rapaz que aí no vídeo eu estava falando sobre aspectos de, cara, basicamente ele estava falando assim, cara, não liga para as notícias, simplesmente foque naquilo que você quer fazer e faça, cara. Ignore notícias. É isso. E, cara, eu fiquei muito tocado porque a forma como que essa pessoa, esse indivíduo escreveu pra mim, que segundo ele se sentiu mais confiante com o meu vídeo. Ele estava numa jornada para ir para a Irlanda buscar o sonho dele e por aí vai. Ele estava no aeroporto, inclusive, na hora do embarque ali para ir para a Irlanda, e caiu no meu vídeo, e esse vídeo de certa forma trouxe um certo conforto ali, no sentido de realmente essa parada de ficar prestando atenção em notícias só me dá ansiedade, só me dá problema. Quer saber? Que se lasca, eu vou focar naquilo que eu quero fazer. E então esse vídeo aqui que eu tô fazendo agora também é inspirado por esse comentário, porque meio que eu me coloquei no lugar da pessoa, do indivíduo ali, porque eu fico imaginando, né, cara, o que tá borbulhando dentro. Eu fico imaginando como é que tá sendo, né, por dentro, assim, do coração da pessoa. Cara, eu tô indo pra uma jornada e por aí vai. Eu tenho feito uma jornada, cara, que é assim, é engraçado que de certa forma é interessante, cara. É interessante, assim, a gente consegue extrair muita coisa bacana. Tenho melhorado muitas coisas, desenvolvido, e aí cara, tá maneiro pra mim, então eu quero que esteja maneiro pros outros também, sabe? Eu fico torcendo pros outros. E aí, sobre isso daqui, né? Então, aqui pra finalizar aqui o lance do preparo, é isso, né? Então prepara, vem o Deixa a Vida Me Levar, e vem do preparo intencional, o preparo de você realmente olhar, você ter uma direção, foco e por aí vai, né? Tem que ter esse direcionamento, né? Para realmente vale a pena eu me preparar para isso, porque com certeza isso vai ser algo que vai ser utilizado logo lá na frente lá. Então podemos falar aqui várias formas de preparo, né? Sei lá, hoje, né, muitos estão falando aí, tem muita gente comentando que o futuro é o futuro dos quem for saber fazer trabalhos manuais é que vai estar bem no futuro. Em certa parte eu concordo. Eu acho que realmente, né, o trabalho manual ele tende a aumentar, mas eu acho que o trabalho intelectual, ele não sei se tende a diminuir tanto quanto muita dessa galera aí prega, né? Essa galera que fala que só vai existir trabalho manual e por aí vai.
Não sei, sinceramente eu não sei dizer assim, mas eu realmente acredito que o trabalho manual vai estar vai ter um grande alta, assim, vai ter, com certeza, né? Quanto mais a gente vai se envolvendo em tecnologia, as formas de se trabalhar, as coisas assim, mudaram muito com o tempo, né? Nos últimos anos e tendem a mudar cada vez mais, né? O mundo realmente ele não é fixado, ele é volátil, ele muda o tempo todo e inclusive eu tendo a acreditar que ultimamente tem mudado cada vez mais rápido, inclusive. Cada vez mais rápido. Eu tô falando de coisa de assim, de 6 meses muita coisa ter mudado. É isso. É uma sensação que eu tenho. Eu abri um parêntese para isso daqui e é sobre isso, né? E eu estava falando aqui, faltando falar sobre sorte. Pois é. Cara, é unânime. É unânime no sentido. Agora eu vou falar para vocês o seguinte: para você que quer ter sucesso na sua vida, aí vou trazer uma ilustração de conversas que eu tive com pessoas e pessoas que alcançaram certo sucesso. E eu vou falar para vocês assim o seguinte: é meio que unânime. É meio de conceito, assim, consenso entre a turma de sucesso, assim. Você até pegar em bolhas diferentes, assim, né? Quando você fala sobre isso aqui, com pessoas bem-sucedidas, em algum momento eles falam sobre a sorte. E é engraçado que a sorte para eles, né, principalmente para eles, é realmente estar no lugar certo, na hora certa, né? Mas só que só foi possível isso acontecer porque eles estavam preparados para alguma coisa que foi de certa forma útil para aquele momento, né? Muitas das vezes essas pessoas de sucesso estavam estudando coisas assim que realmente eram apaixonadas e se aprofundando, e daí do nada surgiu do nada não. O mundo levou a ter uma necessidade específica daquele negócio ali, né? O mundo, né? Não é do nada que as coisas acontecem, mas eles atribuem bastante isso, né? A sorte no sentido de que ela não seria nada, não aconteceria nada se eles não tivessem preparado. E tanto aqui eu sempre prego para vocês que vocês precisam estar o tempo todo o minimamente preparado, né? Pelo menos o corpo está aquecido, quente. Você está no jogo, né? E aí existem várias formas de se preparar, né? Várias e várias formas de se preparar. E a sorte realmente ela só se realiza com o preparo, né? Existe a sorte, né? A sorte de joguei na Mega Sena e acertei. Pô, existe essa sorte? Existe. Mas ela é muito mais difícil de acontecer. Cara, são pouquíssimos exemplos que a gente vai ver aí de pessoas que alcançaram essa tal sorte desta forma, né? E é isso. Eu acho que para conclusão ficou interessante isso aqui, né? Talvez aqui algo que eu poderia dizer mais aqui, ou talvez já para concluir, né? Quando se trata de sucesso, aqui um resumo bacana é isso que eu te disse, né? Para mim é sobre você se determinar a fazer algo e vai lá e fazer e concluir que você gostaria de fazer da melhor forma possível, né? E alcançando aquilo que você acreditava. Isso para mim é sucesso. O sucesso precisa do preparo, e o preparo é dividido nessas duas formas, né? O deixa a vida me levar de qualquer jeito, ou eu também o preparo intencional, direcionado e por aí vai, com você com intenção e você se direcionando. Esse daqui, o segundo, é o que eu acredito e é o que mais acontece, inclusive, é o certo a ser feito, certo? E a última coisa é sobre a sorte. A sorte, ela quando ela encontra com o preparo, essa combinação é realmente bacana demais, frutífera, né? Gera muitos frutos, né? A sorte mais o preparo gera frutos, não tem jeito. Mas existe uma dosinha de sorte mesmo na vida para essas pessoas de sucesso, principalmente com relação a estarem no lugar certo na hora certa, né? Então não adianta o cara tentar, sei lá,
Cara, é muito mais difícil. Não é que não adianta, é muito mais difícil o cara lá no interior do Acre, lá, o cara tentar ser um baita programador, por exemplo, né? E ele tá lá no interior do Acre, lá, tendo que fazer, sei lá, às vezes tá fazendo programa para software para supermercado local, por exemplo, né? Cara, para esse cara aí, dependendo do que ele quer alcançar, é muito mais difícil por conta do contexto, ambiente, por aí vai, né? Que é diferente se ele estivesse empregando essa mesma energia em um ambiente adequado para isso, sei lá, um São Paulo da vida, né? Onde tá todo mundo lá e por aí vai. Teria grandes chances de aumentar mais a probabilidade, né, dele alcançar aquilo que ele realmente gostaria de alcançar, certo? Também tem esse ponto sobre a sorte, né? Estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo, certo? E é isso, cara. Eu acho que ficou bacana para hoje aqui. Então, se você chegou até aqui e ainda não me conhece, eu já vou te falando que eu sou o Preto, o autoproclamado generalista e tudo. E esse aqui é o canal que a gente faz isso. Liga a câmera, sai falando. E muito do que eu falo aqui vem sobre meu ponto de vista, é opinião, é tudo que eu tenho vivido, feito, testado, sei lá. Eu venho aqui e documento para vocês aqui sobre uma forma, né, desta forma que vou se dizer confessional, eu venho aqui e falo para vocês para que de alguma coisa, alguma coisa que sirva para você em algum momento, certo? É assim, a ideia é ser útil aqui mesmo, né? E se for útil, eu fico muito feliz, certo? Então é isso, né? A gente tá nessa jornada, especialista, rumo a me tornar especialista, né? Generalista, especialista, e por aí vai. E aí é isso, a gente vem tratando dessas conversas bacanas aqui, certo? Então, se você gosta de conversas assim, conversas que muitas das vezes começam de um jeito e nós não sabemos como e nem quando vai terminar aqui, eu peço para você que você se inscreva nesse canal, né, e faz as coisas aí, o pacotão do YouTube aí, sei lá, curta, compartilha, comenta, cara, comenta, vamos trocar uma ideia aí. Eu sempre converso com as pessoas no comentário, vale a pena, certo? Então é isso, de verdade, eu espero ter sido uma boa, breve companhia por esses minutos aqui e eu agradeço pela sua atenção, pela sua paciência, valeu, sua luz, tchau.